É um prazer estar participando desse projeto. Fui convidado pelos colegas, companheiros do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, companheiro Olímpio, companheiro Sérgio, e estou buscando me integrar nesse projeto que eu acho que é importante para o país, né? Eu vou ter que correr um pouquinho. Deixa eu ver se eu primeiro me entender aqui com a... Opa! O que houve aqui? Help aqui, por favor. Como é que isso anda aqui? É isso aqui? Ah. Obrigado. Começamos com SOS Tadeu aqui, né? Depois vai entrar no SOS. Então, eu vou ter que correr um pouquinho, porque a apresentação foi preparada por um pouco mais de tempo, mas a ideia é tentar conversar com vocês sobre dois aspectos da dinâmica demográfica, né? A questão da transição demográfica e o consequente bônus demográfico e a distribuição espacial da população. Aproveitar que o nosso companheiro Campolina está aqui também para ajudar a gente nesse debate. E a ideia também é, no final da apresentação, apontar algumas saídas possíveis no campo da demografia para enfrentar os desafios que essa dinâmica vai apresentar para a gente. Fiz questão de chamar a atenção, porque esse eixo demografia ele não pode ser pensado à margem dos outros 28 eixos que compõem o projeto. Se eu não pensar a população, não adianta pensar políticas LGBT, políticas econômicas, sociais, se a população não estiver sendo considerada dentro desse projeto, né? Então, muito do que eu vou falar aqui, eu vou falar de forma superficial, tangenciar só, porque o eixo específico de trabalho, por exemplo, educação, políticas de gênero, é que, com certeza, vão poder aprofundar essas dimensões. Tá? Então, rapidinho, esse é o gráfico da transição demográfica, para a gente entender o momento que a gente está tratando no país. E começo dizendo que a gente perdeu o discurso demográfico dos setores conservadores, né? De cara dizendo isso, né? Porque nós hoje nos encontramos nessa etapa aqui da transição demográfica. Ela começa com taxas altas de natalidade e de mortalidade. A mortalidade cai inicialmente, a gente aqui tem com uma taxa de crescimento pequena, né? O crescimento demográfico pequeno. A mortalidade cai por introdução de antibióticos, basicamente na área da saúde, né? Foram os principais motivos que levaram a essa mortalidade cair, né? E a fecundidade continuava alta. Esse momento que a gente viveu no país, lá por torno dos anos 30, 40, fez com que o crescimento vegetativo fosse muito grande, né? Porque a fecundidade, a natalidade ainda continuava em níveis elevados. Lá para os idos dos anos 60, urbanização, participação da mulher no mercado de trabalho, pílula, esterilização, faz com que a fecundidade caia, isso em linhas gerais, né? E essas taxas de crescimento começassem a declinar. O momento que a gente está vivendo hoje é o momento onde as taxas de fecundidade, de natalidade, de mortalidade estão mais próximas, produzindo um crescimento demográfico menor, taxas menores de crescimento demográfico. Ocorre que esse movimento, essa dinâmica, fez com que a gente, eu vou avançar, né, tivesse vivendo um outro momento, que é o momento do bônus demográfico, que eu vou falar mais à frente, né? Então, essa transição ela é fruto de um declínio da fecundidade e do aumento da esperança de vida em todas as regiões do país, né, do norte a sul, mas temos que resgatar e pontuar essas assimetrias que existem hoje dentro do Brasil, né? Então, duas transições bem claras, né? A do sul-sudeste, com baixa taxa de fecundidade e alta esperança de vida, e a do Nordeste, onde a fecundidade está caindo e a esperança de vida ainda não é tão elevada. O Centro-Oeste fica ali no meio do campo. O Centro-Oeste tem uma fecundidade parecida com a do Sul e do Sudeste e uma mortalidade parecida com a do Norte e do Nordeste. Então, isso é importante destacar isso. E essas mudanças, né, essa evolução dessa dinâmica demográfica, ela vai ter um impacto tanto do ponto de vista do volume quantitativo,
como um impacto também qualitativo na estrutura etária dessa população. Eu vou falar daqui a pouco do bônus demográfico. No momento, a gente vive, a gente tem, por um lado, redução do número de crianças e o aumento do segmento idoso da população. Essa população que fica aí no meio do caminho, entre esses dois segmentos, que é a população e a idade ativa, também vai sofrer esse impacto, ela vai mudar de qualidade. A gente vai ter uma população economicamente ativa que vai deixar de ser uma PEA jovem para uma PEA madura. Aí o pessoal da área do mercado de trabalho vai dar conta disso. Então essa dinâmica fez com que a gente chegasse no ponto do chamado bônus demográfico. E aqui é a minha questão. A gente perdeu o discurso para os setores conservadores. Por que eu falo isso? Porque toda vez que a questão demográfica vem à baila, ela vem sob a égide da hecatombe do envelhecimento populacional. O que nós vamos fazer com a Previdência Social? O que nós vamos fazer com a área de saúde? Então, se antecipa um problema que vai, se tudo correr do jeito que está seguindo naquele gráfico, a gente levar aquele gráfico mais 20, 40, 50, 60 anos, realmente a gente vai chegar num ponto de envelhecimento populacional com a carga maior do segmento idoso. Só que os conservadores antecipam esse discurso, isso vem desde o Fernando Henrique, tentando empurrar uma reforma da Previdência sem discussão com a sociedade. E hoje isso vai ser assunto aqui também dessa mesa. Então, ao invés da gente estar discutindo um bônus demográfico, a gente passou a discutir o ônus demográfico, que vem depois do bônus. Então, eu salto uma etapa. A etapa que eu tinha que tratar, do ponto de vista dessa janela de oportunidade, onde caiu a fecundidade, eu tenho uma inércia demográfica, eu vou ter as razões de dependência. O que significa isso? A população em idade de trabalhar, ela, comparativamente àquela população que deveria estar fora do mercado de trabalho, ou seja, crianças, idosos, essa relação, essa razão, ela cai, isso é favorável ao país. Nada disso foi levado em conta. Então, hoje, a pirâmide demográfica do Brasil já não é mais uma pirâmide, ela tem esse formato aqui, e se os senhores e senhoras observarem, nessas idades, que são as idades da população em idade ativa, ela está mais alargada. Ou seja, a gente tem um aumento da população em idade de trabalhar, e esse bônus demográfico seria a oportunidade do país se desenvolver econômica e socialmente. Incluindo, mas para isso eu precisaria incluir esse segmento que está sendo ofertado, essa força de trabalho disponível, tinha que estar no mercado de trabalho de maneira formalizada, e não, como a gente vê hoje, com quase 50% da população no mercado informal. E se continuar dessa maneira, pode botar a idade da Previdência Social 100 anos, com 80 anos de contribuição. Se a minha população cada vez mais estiver na informalidade, isso não vai resultar em grande esforço positivo para esses setores que falam isso. Então, esse momento que a gente deveria estar aproveitando e não estamos, poderia, além de trazer isso, favoreceria, porque esse menor número de crianças poderia fazer com que a gente investisse em educação de qualidade. Para daqui a 30, 40 anos, essa criançada que está chegando pudesse alcançar um nível onde a qualidade fosse melhor do que a hoje. Ou seja, o que a gente está dizendo? Tentar melhorar, passar atividades produtivas intensivas em conhecimento, e não em força de trabalho. Então, nesse momento, ainda ao contrário do que eles falam, a população e idosos, o impacto não é tão grande, certo? Eu tenho uma redução do número de crianças, um aumento da força de trabalho, e esse segmento idoso começa a impactar, mas ainda não é decisivo esse impacto na população brasileira, ao contrário do que eles falam. Isso vai acontecer no futuro, caso nada mude. Então, o bônus não está sendo aproveitado. Esse bônus começou lá pelos anos 80, ele fica bem marcado nos anos 80, quando a pirâmide populacional entre 80 e 91 estreita a sua base, ou seja, já tem um menor número de crianças, o segmento idoso ainda não é tão grande, e eu alargo essa oferta de força de trabalho. Agora, isso não foi aproveitado por vários motivos. Não foi aproveitado na educação, não foi aproveitado na saúde, esses gargalos estruturais que a gente tem no país
não sendo superado, impossibilitam o aproveitamento desse bônus. Isso agravado por um modelo ou consequência de um modelo de desenvolvimento baseado no neoliberalismo. Então, já falei, essa parte a questão demográfica, esse bônus demográfico, não entrou na agenda de um desses governos, nem no Fernando Henrique, nem no Lula, nem na Dilma. Né? Se a gente for fazer esse retrospecto, todos eles tentaram, ou de alguma maneira sinalizaram com uma reforma da Previdência que, no fundo, penalizava o trabalhador, né? O Lula, particularmente, do serviço público, os trabalhadores públicos. Né? Dilma ensaiou uma reforma que não conseguiu pôr em prática, e o postiço veio e está propondo isso que a gente está vendo aí. Né? O postiço usurpador. Né? Então, mas é sempre dentro dessa lógica. Vai envelhecer, é uma ameaça, é uma catástrofe, e não discute o mérito, o fundamental do porquê tem o rombo, isso não é discutido. Né? Vem sempre com aquela falácia que é a demografia que está causando esse problema. Né? Agora, qual é a discussão que eu levei lá no Sindicato dos Engenheiros e estou trazendo aqui para os senhores? Embora a gente não tenha aproveitado esse bônus demográfico, essa janela, desde o momento que ela se abriu, a gente ainda tem aí um espaço, né? Ela começa a se fechar, né? O dono da casa já está tentando fechar a janela, né? Mas a gente ainda tem um espaço para aproveitar essa brecha aqui. Um espaço de 20, 30 anos. Mesmo depois que a janela estiver fechada, a luz que passou, o ar que passou, ainda vai arejar essa nossa sociedade. Né? Mesmo depois que as razões de dependência começar a aumentar, a população idosa começar a aumentar, ainda os efeitos do bônus demográfico podem ser aproveitados mesmo depois de que esses indicadores tenham mudado a sua tendência. Né? Então, assim, só para chamar a atenção, se tudo correr, ninguém tem bola de cristal, né? Se tudo correr, se o bonde seguir na velocidade que está, mais ou menos lá em 2023, 2025, a razão de dependência vai começar a se inverter, né, diminuir, aumentar, melhor dizendo, e aí muda de qualidade, que o peso dos idosos começa a ser maior, né, do que o peso do segmento jovem. Isso em 2037. Ok? Dá uma corridinha aqui. Né? Então, mas a população em idade ativa, essa população em idade de trabalhar, até meados dos anos 2030, ela vai continuar a tendência de crescimento. Ou seja, a gente tem mais aí 15, 20 anos para poder pensar maneiras de inserir essa população no mercado de trabalho, aproveitar o que tem desse bônus e preparar o futuro ainda com a população idade ativa em franca expansão. Mesmo até onde a gente consegue, até onde a luneta do IBGE consegue alcançar, que é 2060, né, a gente vai ter uma oferta de pessoas de idade de trabalhar de 131 milhões de pessoas de 15 a 64 anos de idade. E esse valor é um valor semelhante ao que a gente teve em 2010. Ou seja, a janela já fechou, né? Mas até 2060 eu ainda tenho um volume de pessoas para integrar a força de trabalho que quase o país no mundo vai ter. Né? Então, a nossa questão aqui, como é que eu uso isso? Como é que eu trato isso socialmente na perspectiva de eliminação da desigualdade, inclusão social e por aí vai. Né? Então, aqui uma ilustração, quer dizer, essa razão de dependência ela cai, lá, para meados dos anos 2030, ela começa a crescer, e esse azulzinho é a razão de dependência dos jovens, né? Ela se cruza também, como eu falei, lá meados de 2030, com a razão de dependência dos idosos. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai chegar a quase 60 milhões de idosos, se tudo correr do jeito que está, comparado com as crianças que vão estar aí algo em torno de 30 milhões de crianças para 60 milhões aproximadamente de idosos. Isso Oi? Menos um, porque... Oi? O que é isso, rapaz? Vamos ser otimistas. A reforma o postiço vai fazer uma reforma para garantir a sua aposentadoria. Ou não, né? Espero que não. Enfim, como é que eu trato isso? Né? É tentar criar as condições econômicas e sociais para incorporar essa força de trabalho no mercado formal, liberando essa força de trabalho feminina, principalmente dos segmentos mais pobres da população, que tem restrição a se integrar de maneira plena, sobretudo, em boa parte, né, por baixa oferta de
de creche, e aqui também, como eu falei, a demanda por estrutura física é menor, porque o número de crianças vai seguir diminuindo, e eu já falei isso também, aumentar essa formalização para aí sim tentar melhorar a questão do caixa da Previdência Social, dar um fôlego maior para a gente pensar, discutir essa necessária reforma da Previdência que a gente vai ter que fazer em algum momento, mas discutir em outros patamares, né? Enfim, todas as outras questões associadas a ela. Então, falei, o bônus já vai fechar, a gente vai ter a redução dos níveis de fecundidade, aumento da atividade, e a gente vai precisar responder essa questão do envelhecimento, né? Não precisa responder agora, porque o país ainda não se preparou para isso. O que estão se preparando é para penalizar a população, né? Se a gente quer inserir, fazer uma distribuição social, uma distribuição de riqueza, inserir a sociedade em outros patamares, a gente tem que aproveitar o que resta dessa janela de oportunidade para poder enfrentar a questão do envelhecimento em outros patamares. Com relação à questão da saúde, a gente vai ter novos padrões de morbidades, doenças que passam a incidir nesse segmento mais idoso da população, tipo câncer, doenças crônico-degenerativas, tem um custo de tratamento muito maior, isso é fato, isso vai acontecer, a gente vai ter que enfrentar isso. A gente vai ter que enfrentar a questão não só da Previdência Social, mas a questão do cuidado, quem é que vai cuidar desses 60 milhões de idosos? Isso vai necessitar também, se não inventarem robôs para cuidar dessas pessoas, vai necessitar de um outro humano para cuidar dessa pessoa em idade mais avançada. E a questão propriamente dita da Previdência Social, né? O que eu estou trazendo aqui para a gente discutir de maneira muito rápida, dado ao tempo, é até que ponto a gente vai conseguir trazer essa questão, o que resta do bônus demográfico, aproveitar o que resta desse bônus demográfico para preparar esse momento da transição, essa etapa da transição, que possivelmente é uma etapa onde aquelas curvas de natalidade e de mortalidade vão se cruzar. Tá, eu estou avançando para entrar na parte de distribuição espacial. O que significa isso? Na medida que a taxa bruta de mortalidade supera a taxa bruta de natalidade, isso está para acontecer lá mais para o final dos anos 40, a população começa a diminuir de tamanho. A gente vai ter uma população menor do que a gente vai chegar em 2043, 2045, com algo de 228 milhões de habitantes, e a partir daí a gente começa a diminuir a sua população, né? Se nada for feito, nada for alterado. Tá? Então, aqui, essa é a curva da população, como eu falei, ela vai diminuir de tamanho, né? Chega aqui mais ou menos 228 milhões, né? e cai para algo em torno de 210, 209 milhões em 2060. Tá? E essa vai ser a pirâmide esperada, se tudo nada mudar, né? Aquilo que era um bojo aqui, aquelas pessoas que se deslocam, né? Aqueles segmentos que engrossavam o bônus demográfico nessas idades aqui intermediárias, vão subir e chegar nas idades mais avançadas. É isso que nos espera para 2060. Passar rapidamente pelas migrações, né? Eu vou direto ao mapa. É importante, o Campolino está aqui para discutir com a gente. Quando a gente olha as migrações, né, a gente tem visto que as migrações no Brasil, as migrações internas, né, essas aqui são taxas líquidas de migração, né? A parte mais escura, esse laranja mais forte, e o vermelho, são os municípios onde a taxa líquida de migração são maiores, né? Então a gente vê que tem um eixo aqui, Campolina, que sobe até o norte. O litoral também, que já vem historicamente crescendo, mas ele muda de qualidade em relação ao que a gente via até os anos 70, que era essa migração que saía do Nordeste para o Sudeste, concentrada nos grandes centros. Embora São Paulo ainda continue sendo um polo de atração de população, essa população que desce, ainda, e o Nordeste continua sendo a maior área de emissão de população interna, isso muda de qualidade, porque essa população passa a se dirigir não só para os grandes centros, o Rio de Janeiro deixa de ter protagonismo, o Rio de Janeiro troca a população, entra e sai num volume muito parecido, as taxas são ligeiramente positivas ou ligeiramente negativas, dependendo do período, e se concentram em cidades médias, em alguns polos de desenvolvimento do país. Então, aqui tem muito a ver com serviço e aqui muito a ver com o agronegócio e a questão da exploração mineral, né? A gente vai dizer isso aí já
que isso tem muito a ver com a forma como o país se insere na economia mundial. Essa inserção secundária, periférica, faz com que a gente siga esse eixo das commodities e atrai a população para o entorno dessas áreas. Essa é a nossa hipótese. E que isso acontece muito com o apoio do Estado, né? A mão invisível do mercado aqui tem um corpo sólido por trás dela, né? A mão é invisível, mas o corpo é sólido, o que faz com que isso aconteça. Né? E essas mudanças da migração interna têm muito dessa aliança entre capital e Estado para redirecionar esses fluxos para essas cidades. Uma coisa que é bem marcada para a gente são os incentivos que se dá, isenções e tal, para poder essas atividades produtivas se instalarem nesses lugares. Isso combinado, né? Eu vou combinar agora, tentar rapidamente fazer isso. Quando eu combino essas etapas da transição demográfica com a distribuição espacial da população, boa parte, né, é o fruto da mobilidade que vem da migração, com essa dinâmica demográfica, vai gerar espaços de estagnação e espaços de dinamismo no país. E aí, na discussão que apareceu lá no Rio de Janeiro, o Chico Francisco propôs a questão da redistribuição espacial da população, né? Como uma alternativa para enfrentar essa questão do envelhecimento, da transição demográfica e tal. É algo a se discutir, né? O que a gente usou aqui para olhar essa distribuição espacial da população foi pegar um estudo do IBGE que trata das regiões de articulação urbana. Resumindo de maneira bem rasa, seria as grandes regiões, do jeito que a gente conhece hoje, as mesorregiões e as micro-regiões, que eram do IBGE, elas passam a ser regiões ampliadas de articulação urbana, passariam a ser de 5 para 14, as mesos passariam a ser as regiões de articulação intermediária e as micro-regiões passariam a ser 483 regiões imediatas de articulação. Isso é feito o quê? Dada a complexidade das relações entre esses espaços, né? Isso aqui seriam relações de mais alta complexidade, média complexidade e uma complexidade mais baixa. Então, a gente usou essa proposta de olhar o espaço, feita pelos colegas, pelos geógrafos do IBGE, e a gente observa que, olhando aquela região mais imediata, onde se tiver uma intervenção estatal para tentar enfrentar esse problema da distribuição espacial da população, nesse espaço que a gente vai ter que começar a pensar para se articular, a gente vê que, na maioria desses espaços, tende a uma estabilidade populacional. Ou seja, o crescimento não é tão grande. Vai ter um mapinha para mostrar isso para vocês. Se é dessa maneira, a intervenção do modo, se eu posso falar grosso modo, a intervenção não vai trazer tanta dificuldade, porque o grau de previsibilidade seria menor. A gente tem 22% dessas regiões em franco crescimento populacional e 9% delas esvaziando, sobretudo, a gente vai ver no mapa, né, no sul do país. No sul do país, qual é o agravante? Além do esvaziamento econômico, a questão demográfica. População envelhecida, né, os jovens saem. Quando os jovens saem, a reprodução biológica, a fecundidade cai mais ainda, porque a probabilidade de ter uma criança ali diminui, porque são menos pessoas expostas ao risco de ter filho. Então, eu combino o esvaziamento econômico com o esvaziamento demográfico numa população envelhecida, né? Então, a tendência é de estagnação mesmo. E quando a gente olha para essas regiões, eu vejo que 46% delas tem um tipo jovem ainda, aquela simetria que eu falei lá atrás. Isso está concentrado no norte e no nordeste. O tipo envelhecido são 201, concentrado no sul e no sudeste, mas também já começa a aparecer nas regiões nordeste, um segmento ainda, um conjunto de regiões já caminhando para o envelhecimento. O mapinha, essa área mais de azul, são essa área onde o tipo jovem prevalece, e são áreas de atração populacional ainda. Esse tipo mais escuro aqui são áreas que estão esvaziando, e esse begezinho são aquelas áreas que eu falei que são áreas de estabilidade. Então, vamos lá, para fechar, né, caminhando para fechar. Então, a gente não pode pensar um projeto do jeito que a gente está tentando pensar aqui, né, de gerar riqueza, distribuir renda, que não esteja associado a essa dimensão demográfica e a distribuição espacial da população, né?
e pensando que isso não está de maneira única, isso se dá de maneira assimétrica. Essa questão da redução de mão de obra disponível, que vai acontecer no futuro, né, a gente também tem que pensar como eu vou, né, no cenário de redução de oferta de força de trabalho, e dado que a tecnologia ainda não vai substituir por completo o ser humano, todo mundo aqui, se pudesse ficar sem trabalhar, eu acho que poderia, né, optar por isso, mas enquanto isso não acontece, e eu não sei que sociedade vai ser essa, porque tem uma coisa chamada capital, e eu não sei como é que a gente enfrenta esse tipo de situação, a gente vai ter que ainda, se for algo parecido com a realidade que a gente vive hoje, pensar em aumentar os índices de produtividade e as taxas de atividade, sobretudo enfrentando os gargalos na educação. A gente pensa que, para aproveitar isso nos próximos 40 anos, né, é nisso que a gente tem que investir, estou repetindo mais uma vez, né, e, ao enfrentar isso, nos permite, né, tratar com mais serenidade essas questões que o envelhecimento populacional estão colocando. Sejam elas na área da previdência social, sejam elas na área da saúde, né, para eu pensar como é que eu dou conta dessas dimensões, incluindo a dimensão do cuidado. Do ponto de vista demográfico, como é que a gente sai dessa barafunda, né? Aumentando a natalidade, incentivando a migração internacional, e, combinado essas duas coisas, a gente introduz a proposta do Francisco, pensar na redistribuição espacial da população. Eu acabei de orientar uma dissertação de mestrado na ENSE, a menina fez a mestranda fez um exercício. Se a gente conseguir combinar esses fatores, não entramos aqui na questão da redistribuição da população. Aproveitar se a gente combinar esses fatores de natalidade e imigração internacional, a gente chegaria em algo em torno de 260 milhões de habitantes no país, por volta de 2050, se a gente começasse a fazer isso nos próximos anos, daqui nos 3, 4 anos. Eu acho que para um país da dimensão do Brasil não seria muito. Tem colegas que defendem crescimento zero. A questão aqui não é a quantidade, eu diria que a questão aqui é a qualidade. Qual vai ser a estrutura etária, qual vai ser a estrutura da população para fazer frente à necessidade de desenvolver, distribuir riqueza e incluir essas populações. Não é questão de tamanho, 300, 400, nem 100, 150. Eu diria que é uma questão de qualidade. Que estrutura populacional é essa? Buscar uma estrutura populacional que seja equilibrada, né? Eu acho que isso é possível de fazer. Na Europa, alguns países já fazem isso, incentivando a natalidade, incentivando a migração, e a gente pode fazer isso no Brasil. Eu vou parar por aqui, que o tempo já esgotou. Eu vou saltar a parte das conclusões. Muito obrigado.